Você acredita que o destino pode usar até uma criança para curar o coração de um adulto? Às vezes, o amor mais puro vem justamente de quem ainda nem entende o que é dor. E foi assim, com uma frase inocente: Papai, ela parece a mamãe. Que o mundo de um homem frio e fechado começou a mudar. Ele era um CEO poderoso, dono de tudo o que o dinheiro pode comprar, menos daquilo que mais precisava: paz. Desde que perdeu a esposa, vivia cercado por silêncio, tentando preencher o vazio com compromissos e encontros que nunca significavam nada. Até que, em uma noite qualquer, um simples jantar às cegas virou o início de algo que ele jamais imaginou. Enquanto o coração dele se escondia atrás da razão, o destino preparava o reencontro que ele nem sabia que precisava, não com o passado, mas com a chance de amar de novo. E tudo começou quando a filha, com seus olhinhos cheios de saudade, apontou para uma mulher simples, com um sorriso tão leve que parecia devolver o ar que ele não respirava há anos. Antes de continuar essa história, eu quero te pedir uma coisa, mas do fundo do coração. Se esse começo já te fez sentir algo, se essa cena da filha reconhecendo, na doçura de uma estranha, o rosto da mãe que partiu te tocou de alguma forma, deixa o seu like nesse vídeo. Assim, o YouTube entende que histórias como essa, cheias de emoção, fé e recomeço, merecem chegar a mais pessoas que talvez também precisem acreditar no amor outra vez. E comenta aqui embaixo: eu já senti isso. Se você também já teve um momento em que o destino te surpreendeu quando menos esperava. Quero ler sua história. Quero transformar esse espaço em um refúgio de empatia e esperança. E se você é novo por aqui, se inscreve agora no canal. Aqui, cada vídeo é mais do que uma história. É um lembrete de que o amor verdadeiro pode voltar, mesmo depois das maiores perdas. Agora, respira fundo, porque o que vai acontecer a seguir vai te emocionar ainda mais. Era uma tarde fria e silenciosa. O restaurante elegante, reservado para um encontro às cegas, estava quase vazio. Apenas o som distante dos talheres e o murmúrio das conversas preenchiam o ar. Helena, vestida com seu vestido simples e o cabelo preso às pressas, olhava para o relógio pela quinta vez. Não tinha certeza se deveria mesmo estar ali. A amiga insistira para que ela saísse, tentasse seguir em frente, mas no fundo, ela só sentia um vazio impossível de preencher. Do outro lado da cidade, Arthur, um CEO viúvo e fechado para o amor, também hesitava. Sua filha pequena o havia convencido a ir. Vai que você encontra alguém que te faça sorrir, papai, ela dissera, com aquele jeitinho doce que ele nunca conseguia negar. O destino, silencioso e caprichoso, preparava um reencontro que ninguém esperava. Quando Arthur entrou no restaurante cansado e distraído, nem percebeu a mulher sentada ao fundo. Foi sua filha quem apontou com um sorriso inocente, dizendo: Papai, ela parece a mamãe. Arthur ficou paralisado por um instante. O tempo pareceu desacelerar quando seus olhos finalmente encontraram os de Helena. Havia algo naquele olhar, uma mistura de doçura e dor, que o desarmou completamente. Por um segundo, ele pensou estar vendo um fantasma. O mesmo brilho nos olhos, o mesmo sorriso tímido, o mesmo jeito de ajeitar o cabelo quando ficava nervosa. Era como se o passado tivesse decidido reaparecer diante dele, em carne e osso. Helena, por sua vez, não entendeu o motivo da reação. Viu um homem elegante, com um semblante firme, mas profundamente triste. Ela não sabia quem ele era, nem que ele carregava um luto que moldava cada passo seu. A pequena ao lado dele, uma garotinha de tranças, com um laço vermelho no cabelo, olhava fixamente para Helena encantada. Ela é igualzinha à mamãe, papai, repetiu num sussurro. Arthur desviou o olhar, tentando disfarçar o impacto. Mas já era tarde. Algo dentro dele havia se movido. Algo que o tempo não conseguiu apagar.
E naquele instante, sem perceber, o destino havia reaberto uma porta que ele jurou nunca mais atravessar. Helena tentou manter a postura profissional, mesmo sentindo o ar ficar pesado. Ela estava ali apenas para servir o jantar, nada mais. Mas a forma como o homem a olhava, entre confuso e emocionado, a deixou desconcertada. A garotinha, curiosa e sincera, puxou a barra de seu avental e perguntou baixinho: "Moça, você é atriz? Porque parece que saiu de uma lembrança do meu pai." O coração de Helena apertou, sem entender o motivo da pergunta, mas algo naquela criança despertou uma ternura imediata. Arthur respirou fundo, tentando disfarçar a tensão, e apenas disse: "Vamos jantar, filha." Porém, enquanto comiam, Helena notava o olhar dele se perder entre a taça e o nada, como se lutasse contra algo que não podia mostrar. Ela não sabia, mas Arthur via em cada gesto dela o reflexo da mulher que um dia a amou. E perdeu. Cada sorriso de Helena trazia lembranças que doíam, mas também reacendiam algo que ele acreditava ter morrido junto com o passado: a esperança. O jantar seguiu em silêncio, mas o clima estava longe de ser comum. Helena, mesmo tentando se concentrar no trabalho, sentia o olhar do homem pesar sobre ela. Não era de desejo, mas de reconhecimento, como se ele estivesse vendo um fantasma do passado. A filha, alheia à atenção dos adultos, sorria, fazendo perguntas inocentes sobre o prato, sobre o colar que Helena usava, sobre o perfume suave que lembrava flores do campo. "Você gosta de flores, moça?" perguntou a menina, com os olhos curiosos. Helena sorriu, sem perceber que aquele simples gesto deixava Arthur visivelmente abalado. Era o mesmo sorriso que ele via todas as manhãs na mulher que perdeu. Doce, sincero, quase idêntico. Quando Helena se afastou para buscar a sobremesa, Arthur respirou fundo e murmurou: "Ela até sorri igual." A filha, confusa, olhou para ele e respondeu: "Eu disse que ela parecia a mamãe." Por um instante o tempo parou. Arthur sentiu um arrepio percorrer a espinha, como se o tivesse decidido reabrir uma ferida que ele jurou nunca mais tocar. Helena voltou à mesa com a sobremesa nas mãos, tentando manter a compostura, mas notou o olhar distante de Arthur e o silêncio repentino da menina. Algo dentro dela dizia que aquele homem escondia mais do que demonstrava. Quando os olhos dos dois se cruzaram, foi como se uma lembrança esquecida tivesse sido despertada. Não porque já se conheciam, mas porque havia uma familiaridade inexplicável, quase espiritual. "Você parece alguém que eu já perdi", ele disse num tom baixo, como quem fala consigo mesmo. Helena ficou sem palavras. O coração disparou e por um segundo ela quis fugir. Mas a menina segurou sua mão e disse: "Não vá embora, por favor." Aquelas palavras desarmaram qualquer resistência. O toque suave da criança, o olhar triste do homem, o vazio que ela mesma carregava, tudo parecia se encaixar em um quebra-cabeça que o destino montava diante dos seus olhos. Naquele instante, algo invisível ligou os três. Não era acaso, era propósito. E o que viria depois mudaria completamente o rumo daquela noite. Arthur, ainda sem entender o turbilhão dentro de si, tentou mudar de assunto. Perguntou sobre a vida de Helena, o trabalho, a filha, qualquer coisa que o distraísse daquela sensação incômoda de déjà-vu. Mas quanto mais ela falava, mais ele se via perdido naquela voz calma, naquele jeito simples e sincero. Era o oposto de tudo o que havia se acostumado em seu mundo de aparências, contratos e jantares vazios. A cada palavra, algo nele se quebrava. Uma muralha antiga, feita de orgulho e culpa. Já Helena, por trás do sorriso tímido, lutava para esconder a dor de uma vida de renúncias. Ela não sabia quem ele realmente era e, mesmo se soubesse, talvez não acreditasse. Mas o destino, às vezes, não pede permissão para agir. Quando a menina olhou para o pai e depois para Helena e disse com inocência:
Papai, ela parece a mamãe. O tempo pareceu parar. O ar ficou pesado e um silêncio profundo tomou conta da mesa. Arthur sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O coração de Arthur disparou. Aquela frase tão simples ecoava como uma ferida aberta. Ela parece a mamãe. Por um instante ele não soube o que dizer. Helena, confusa, olhou para a menina com ternura, sem imaginar o peso daquelas palavras. Arthur desviou o olhar, tentando disfarçar a emoção, mas os olhos marejados o traíram. Era como se o passado, que ele havia enterrado há anos, tivesse acabado de puxá-lo de volta. A lembrança da mulher que perdera, do amor que destruiu com suas próprias mãos, se misturava agora à presença daquela mulher diante dele, tão parecida, mas diferente. A menina inocente apenas sorriu, sem perceber o que havia despertado. E Helena, sem entender por que o CEO poderoso de repente parecia tão vulnerável, sentiu uma vontade inexplicável de consolar aquele homem que, por trás do terno caro, escondia um vazio imenso. O clima ficou denso e o silêncio dizia mais do que 1000 palavras. Algo dentro de Arthur mudava, mesmo que ele ainda não quisesse admitir. Helena tentou mudar de assunto, mas o olhar de Arthur permaneceu preso nela, como se buscasse respostas que nem ele sabia formular. O jantar, que deveria ser apenas um encontro formal, transformou-se em um espelho do passado. Cada gesto dela, cada risada contida, cada palavra dita com gentileza, reacendia algo que ele havia jurado esquecer. A pequena Clara, alheia ao turbilhão emocional, insistia para que Helena sentasse ao lado do pai. E quando ela o fez, Arthur sentiu o coração apertar de um jeito que há muito não sentia. Era como se a vida, com sua ironia divina, estivesse lhe dando uma segunda chance, mas com um novo nome, um novo rosto e a mesma pureza no olhar. Helena, por sua vez, se perguntava o que estava fazendo ali, sentindo-se deslocada entre o luxo e o vazio. E ainda assim, algo naquela casa parecia familiar, como se o destino estivesse costurando os fios de duas almas partidas. Arthur não suportava mais o silêncio que gritava entre eles. Quando Helena se levantou para se despedir, ele a alcançou na porta e, por um instante, o tempo pareceu parar. Você me lembra alguém que eu amei muito, confessou com a voz embargada. Helena, sem entender o motivo daquela dor nas palavras dele, apenas baixou o olhar, até que Clara correu e abraçou sua perna, dizendo: Papai, ela parece a mamãe, e o cheiro é igual. O ar ficou pesado. Arthur congelou. As lembranças que ele havia enterrado sob camadas de culpa voltaram com força, rasgando o orgulho e a solidão. Helena ficou paralisada, sentindo o coração acelerar, como se finalmente tudo começasse a fazer sentido. E naquele instante, um misto de medo e esperança tomou conta dos dois, como se algo maior estivesse prestes a ser revelado. O encontro que começou como um gesto inocente de uma criança, agora se tornava um divisor de águas na vida de todos. Arthur ajoelhou-se diante de Clara, tentando conter as lágrimas que insistiam em cair. "Por que você disse isso, meu amor?" perguntou com a voz tremendo. A menina sorriu, inocente, como se revelasse um segredo guardado pelo próprio destino. "Porque quando ela sorri, meu coração fica quentinho, igual quando mamãe contava histórias para mim." Helena não sabia o que responder. O olhar de Arthur cruzou o dela, e ali, sem palavras, algo se desfez dentro dele. O orgulho, a dor, a culpa. Tudo deu lugar a um sentimento que ele havia jurado não reviver: o amor. Ele se aproximou hesitante e disse baixinho: "Talvez Deus tenha mandado vocês para me lembrar que ainda existe perdão." Helena segurou a mão dele, sentindo que aquele momento não era coincidência, era recomeço. Clara, sorrindo entre os dois, completou: "Agora a gente pode ser uma família, né, papai?" E pela primeira vez em anos, Arthur respondeu sem medo: "Sim, meu amor,
Agora podemos. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou alguma parte do seu coração. E isso significa que você sente, acredita e ainda guarda fé nas segundas chances. Então, antes de sair, faz o seguinte: se inscreve no canal para continuar recebendo histórias que falam direto com a alma, que curam, emocionam e nos lembram que o amor ainda existe. Aproveita e deixa o like. Isso ajuda muito para que mais pessoas encontrem essa mensagem e sintam o que você sentiu agora. E me conta nos comentários. Escreve: eu acredito no amor, se essa história falou com você. Porque no fim das contas, o mundo precisa de mais gente que ainda acredita que o amor pode transformar tudo, até o coração mais ferido.